Aí, Ana. Bom dia, bom dia. Chegamos. Alguns minutinhos. 1 minuto eu acho atrasado. Mas chegamos. E aí, como é que você está? Dia 2 de fevereiro, live número 33. E nós vamos falar hoje de um assunto muito interessante. Sobre uma leitura que eu estava fazendo ontem, uns códigos que eu peguei ontem. Aqui é assim, a gente lê, aprende e ensina. Assim faz com que a gente venha lembrar mais rápido, praticar mais rápido. Tá faltando ligar isso aqui. Melhorou. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, não esquece de deixar o seu like. Curta aqui, né, esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém, porque sempre alguém está precisando, né, aprender algo novo, sempre alguém está precisando de aprender mais coisas sobre o reino. Aqui você aprende como governar a si mesmo para transbordar abundância e prosperidade na vida de outras pessoas. Então, quando você lidera você mesmo, quando você consegue governar a sua cabeça, a sua mente, o seu coração, você consegue governar sobre as outras coisas e transbordar abundância e prosperidade. Por quê, Michele? Porque a sua mente fica mais livre para você poder ter criatividade, para você justamente ter alguma ideia que te faça render mais dinheiro, ou um negócio que você possa estar ali multiplicando, ou fazer várias transações onde vai te deixar com mais dinheiro e você vai poder ocupar aí um espaço interessante e transbordar essa abundância e prosperidade na vida de outras pessoas. Bom dia, meu querido amor, lindo, maravilhoso. E é isso aí. Curta esse vídeo. Tem um coraçãozinho aqui, ó. Coloca nele. Tem um avião também. Manda essa live para alguém, para que outras pessoas também possam estar aqui conosco. E o que nós vamos falar, né? O que ocupa os seus pensamentos, o que ocupa a sua mente. Por quê? Ontem eu tava estudando, tava lendo o livro da Quarta Dimensão, ainda não terminei, mas acho que hoje eu termino de ler ele, hoje ou no máximo amanhã. E aí o pastor Yang Shu falou alguma coisa a respeito dos pensamentos e isso chamou muito a minha atenção. Eu fiquei refletindo sobre isso e da importância, né, daquilo que ocupa a nossa mente, daquilo que nós pensamos e justamente aquilo que nós pensamos é o que reflete na nossa vida, porque quando nós pensamos, por exemplo, alguma coisa negativa, isso acaba refletindo também, porque a gente solta isso com a voz, com a boca. E aí eu falei já pra vocês dar uma live sobre a palavra falada, se você ainda não assistiu, tem aqui no meu feed e também tem aqui no canal, sobre a palavra falada. Então, quando você profere alguma palavra, seja ela de bênção ou de maldição, isso acaba se concretizando na sua vida, mas tudo começa aqui na sua mente, começa nos seus pensamentos. Então, como é que tem sido os seus pensamentos? O que você tem pensado no seu dia a dia? O que você tem feito todos os dias que tá ou agregando valor de positividade ou de negatividade, né? Porque os nossos pensamentos normalmente ocupam uma grande parte do nosso cérebro, mas é tudo refletindo ao que a gente vive no dia a dia. Então, se você vive uma vida muito doida, muito corrida, ou então uma vida assim, sabe, de muitas mágoas, muitos rancores, de muita coisa errada que vai acontecendo, isso acaba ocupando os seus pensamentos, a sua mente. E quanto mais coisas negativas você vai pensando, mais coisas vai refletindo de forma negativa na sua vida. Então, é um ciclo, né? E a gente precisa quebrar isso. A palavra de hoje está lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Pega pra mim meu relógio, por favor. Não sei onde eu botei ele. Tá. Vamos lá. Achou? Não tá aqui não.
Efésios capítulo 3, versículo 20. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou até pensamos. Tô bem aqui. Eu vou me ficar de olho no relógio. Vou repetir. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou até pensamos, né? Isso aqui é uma carta de Paulo, né, para a igreja de Éfeso. E ele abordava esse assunto, né, a respeito dos pensamentos de Deus. E eu estava lendo no livro ontem, me chamou muita atenção os questionamentos que o pastor Yang Shu fazia, né? E aí, depois que ele escreveu esse versículo, ele ficou pensando, ele descreveu assim, o que você tem pensado, né? O que tem ocupado a sua mente? São palavras de maldição, são situações negativas, são situações em que você não consegue controlar, mas mesmo assim te deixam preocupados. O que tem ocupado os seus pensamentos, né? E o interessante que eu achei é que ele falou assim, olha, não tem como Deus ter material para agir na sua vida se os seus pensamentos só forem negativos. Por quê? Quando ele fala assim, ele tem poder para fazer muito mais daquilo que pedimos ou até pensamos. Então, se Deus pode fazer muito mais daquilo que você pensa, se você ficar ocupando a sua mente com coisas negativas, infelizmente não tem como Deus agir muito mais do que você está pensando. Por quê? Porque ele não vai agir de forma negativa na sua vida, ele vai agir de forma positiva. Então, os seus próprios pensamentos vão te levar para um nível mais baixo, se for uns pensamentos negativos, né? Então, os seus próprios pensamentos vão acabar comandando o seu cérebro ou todo o seu corpo a agir de maneira negativa. E Deus, ele não vai conseguir agir ali na sua vida, ele não vai conseguir multiplicar, ele não vai conseguir acrescentar na sua vida, porque ele pode fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. E o que tem ocupado nossos pensamentos? O que tem ocupado a sua mente no dia a dia? Você é uma pessoa que busca ir atrás dos seus objetivos? Você é uma pessoa que busca estar sempre ali alimentando direto na fonte, né, que é na Bíblia, na Palavra de Deus? Ou você se alimenta do que você assiste no jornal? Tem muita gente que fica muito tempo assistindo novela, muito tempo assistindo filme, série e jornal e coisas, sabe? Passa tanto tempo na frente da televisão ou no próprio celular que não consegue ter pensamentos bons, não consegue frutificar, não consegue fazer muita coisa. Eu não sei se isso acontece com você, mas eu, por exemplo, teve um momento, eu parei recentemente de fazer isso, mas graças a Deus eu consegui me libertar disso. Mas tinha dia, por exemplo, que eu era totalmente improdutiva e passava o sábado inteiro, depois que eu fazia as coisas de casa, passava o sábado inteiro assistindo coisas aleatórias, vários filmes assim que não acrescentavam em nada. E o domingo todinho, depois que eu chegava da igreja, ia até 10 horas, 11 horas da noite fazendo isso. E aí, todas aquelas imagens iam ocupando a minha mente, e quando eu ia dormir, eu ficava tendo uns sonhos meio estranhos, né? Sonhava que eu estava participando daquela série, daqueles momentos, mas não era algo que acrescentava na minha vida. Então, não tinha como Deus agir de maneira positiva ou de acrescentar na minha vida se na minha mente só estava sendo ocupada por coisas banais, por coisas corriqueiras, por coisas do dia a dia. Então, não tem como Deus trabalhar nesse sentido, né? E graças a Deus eu consegui mudar isso. Agora eu procuro fazer coisas mais produtivas no meu final de semana, assistir filmes ou séries que vão acrescentar alguma coisa na minha vida, que vão fazer eu crescer, aprender alguma coisa, né? Inclusive no final de semana passada a gente assistiu um filme muito interessante que falava a respeito de ambiência, né? Como que a pessoa, ela se envolvendo com outras, né? Mudando o ambiente dela, mudando ali o network dela, ela pode crescer na vida, ela pode, sabe, frutificar. E também, outras coisas que eu aprendi nesse filme foi, tipo, quando a pessoa tem muito amor ao dinheiro, ela acaba perdendo tudo, porque ela faz tudo pelo dinheiro. E o dinheiro é só uma moeda que ele pode ser desfeita, que
ele pode acabar. Mas quando você trabalha ali com uma boa intenção, com um coração, não para você, mas para outras pessoas, você com certeza, independente se alguma situação acontece para te derrubar, você acaba se levantando, se erguendo e tem sempre outras pessoas ali para te ajudar, as pessoas que estão no mesmo propósito, na mesma unidade com você. Então foi várias coisas, vários insights, né, várias ideias, vários aprendizados que eu tirei assistindo um filme no final de semana. E isso vai ocupando a minha mente, me dando mais liberdade criativa, me dando mais ideias para me poder produzir muito mais. E aí sim, essa palavra, essa promessa, ela vai se cumprir, porque ele vai poder fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então, se eu peço alguma coisa baseado naquilo que eu aprendi, naquilo que ocupou meu pensamento, com certeza Deus ele vai ter material ali para poder trabalhar na minha vida. E é isso que eu quero ensinar para você. Quando você perde muito tempo, muito do seu tempo, sabe, assistindo, principalmente jornal, né? Jornal ele não acrescenta em nada. Eu passei muito tempo assistindo aquela novela Gênesis, aí eu fiquei muito tempo mesmo assim, sabe, sem estudar, sem fazer muita coisa. Aí eu fiquei meio alienada, sinceramente, porque eu tava meio que acreditando numa dramaturgia que muita coisa nem tinha na Bíblia. E aí eu cheguei um momento e disse assim, não vou parar de assistir isso daqui. Eu assistia todo dia. E no dia que eu não assistia, eu ia lá nos grupos que tinha no Telegram e pegava lá as imagens para me poder assistir. E aí eu ficava todo o tempo, de segunda a sexta, todo dia eu ficava assistindo. E foi bastantes meses, assim, eu parei de assistir já na última parte, que era de José, mas as outras todas eu assisti, era todo dia, desde quando começou. E aí eu percebi, depois chegou um momento que eu percebi assim, nossa, eu tô ficando muito alienada, eu tô focando muito a minha energia nisso daqui. Era 1 hora do meu dia, da minha vida, que eu deixava de estudar, que eu deixava de fazer alguma coisa importante para poder alimentar ali o meu cérebro com uma coisa que não ia agregar muito valor. Ah, Michelle, mas era uma novela evangélica. É verdade, era uma novela evangélica, só que foi criada para que as pessoas se mantessem todo o tempo ali. Então, muita coisa que estava acontecendo não foram coisas que de fato estavam na Bíblia, né? Eles colocaram alguns dramas, algumas cenas assim para poder prender o telespectador, como todo filme, como toda novela, como tudo que nessa produção faz, né? Mas aí depende de nós escolhermos aquilo que nós vamos alimentar a nossa mente, aquilo que nós vamos alimentar o nosso cérebro, porque para que a gente possa produzir coisas melhores, coisas maiores, né? Então eu tenho trabalhado muito nisso, e quando eu li ontem a respeito desse assunto, eu fiquei reflexiva sobre isso. Eu fiquei pensando, nossa, se Deus ele pode agir muito mais daquilo que eu penso, então se eu ocupar os meus pensamentos com coisas que não vão fazer eu crescer ou frutificar, então ele não vai ter material para trabalhar, ele não vai poder agir de maneira que vai fazer muito mais do que eu penso, porque eu não estou pensando nada, ou eu estou pensando coisa que ele não vai poder usar, entende? Ontem eu tava conversando com a minha mãe, aí ela falou assim uma coisa muito interessante pra mim, dizendo: minha filha, eu preciso de ajuda porque eu acho que eu não vou conseguir tirar a minha habilitação e tudo mais. Aí eu falei assim: olha mãe, a primeira coisa que eu só tenho que fazer é parar de pensar que não vai conseguir. Nossa, o nosso pensamento ele tem um poder muito incrível no nosso corpo, no nosso cérebro, porque os pensamentos, eles meio que conduzem a nossa ação. Eu não sei se você já aconteceu contigo, mas quando você pensa alguma coisa e você logo sente vontade de agir daquela maneira, ou então falar aquilo dali que você está pensando. Quando você ocupa seus pensamentos, coisas assim, eu não vou conseguir, isso não é pra mim, não vai dar certo, não sei o quê. Tudo isso vai fazer com que você jogue uma mensagem para o seu cérebro que realmente ele não pode se esforçar o suficiente para alcançar aquilo dali. É muito louco isso, mas é de fato verdade. E tudo, você pensa aqui, aí fala com a língua, como a gente viu lá em Tiago, e essa palavra ela vai como uma faísca que ela vai contaminando todo o seu corpo. Olha só o grau de importância daquilo que a gente fala, daquilo que a gente pensa, né? Eu tenho me policiado muito em relação a isso, meu marido tá sempre me ajudando, porque não é fácil a gente mudar a maneira que a gente pensa, a maneira que a gente fala, né? Então, principalmente quando a gente fica falando muitas palavras torpes, e quando a gente solta o que tá no nosso pensamento, assim, logo
É muito louco mesmo. O que que eu tenho buscado fazer? Escrever algumas coisas que eu penso, escrever, tirar alguma coisa da minha mente, assim, colocar no papel e depois analisar aquilo dali que eu escrevi, porque às vezes a gente fica com uma cabeça tão cheia de informação e não acaba sendo totalmente uma pessoa improdutiva, uma pessoa que não consegue realizar nada, porque tem muita informação, muita coisa ali na cabeça, né? Então, para que Deus ele possa agir na sua vida de maneira infinitamente mais daquilo que você pede, daquilo que você pensa, você tem que tomar cuidado com aquilo que você pensa e também com aquilo que você pede. Nós fizemos aí uma aula a respeito de pedir coisas específicas, ser específico nos seus objetivos, né? Ter clareza daquilo que você quer. E esse livro é muito legal. Ele estava falando a respeito da visualização, da mentalização. Eu também estou lendo um livro chamado Os Códigos do Milhão, do Pablo Marçal. E ele também fala muito disso, de você mentalizar o resultado final. Porque a gente, às vezes, tem muitos sonhos, pede muitas coisas, mas a gente não consegue visualizar aquilo dali como algo possível. No fundo, parece que a gente acha que é impossível. A gente pede por pedir, quer porque quer, assim, sabe? Assim, um dia eu vou ter uma casa, um dia eu vou ter um veículo, um dia eu vou fazer uma viagem, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer aquilo. Só que não é algo específico, ela não consegue mentalizar, ela não consegue alimentar a mente dela com aquela ideia, com aquele negócio, com aquela casa, com aquilo que ela sonha. Ela não consegue mentalizar aquilo dali. Então, se você não conseguir mentalizar, você não vai conseguir ver aquilo que Deus ele tem preparado para você. Eu não sei qual foi o livro que eu li ou se foi algum áudio que eu ouvi, mas eu tenho uma passagem muito interessante quando Abraão, Deus ele prometeu, né, ser pai de grandes nações. E Abraão só conseguiu enxergar a grandeza da geração dele quando Deus chamou ele para fora e disse assim: olhe para as estrelas do céu e olhe para as areias do mar. Assim será o tamanho da sua geração. Ele só conseguiu ter noção, e isso alimentou mais o poder dele, a fé dele, no caso. Ele só conseguiu ter noção daquilo que Deus tinha para fazer na vida dele quando ele visualizou. E foi necessário que Deus desse um empurrãozinho, né? Saísse para ele e falasse para ele: olha, Abraão, olha, vê se você consegue contar as estrelas que estão no céu, ou então as areias que estão no mar. Assim será o tamanho da sua geração. Então, ele conseguiu visualizar aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. Isso foi antes de ter Isaac. Então, depois que ele viu aquilo dali, alimentou a fé dele. Ele começou a ficar pensando em todos os momentos: minha geração ela vai ser gigante, ela vai ser enorme, do tamanho das estrelas que tem no céu, da quantidade de estrelas que tem no céu, da quantidade de areias que tem no mar. Então minha geração vai ser enorme, enorme. Eu vou acreditar nisso. Por que ele é considerado o pai na fé, o pai da fé, né? Porque ele creu, ele acreditou, ele ocupou seus pensamentos com a promessa do Senhor, com a promessa daquilo que Deus ele podia fazer. E hoje ele fez muito mais, né, daquilo que ele pediu, daquilo que ele sonhou. Mas o engraçado é que Abraão, ele não tem um registro assim, não, pelo menos não que eu conheço, mas não tem um registro dizendo assim: Senhor, eu quero ter um filho. Não tem. Deus, ele viu nele um coração bondoso, um coração separado, um coração diferenciado, e escolheu ele para fazer uma grande obra na terra. Quando nós nos comprometemos em fazer a vontade de Deus, quando nós nos comprometemos em viver os propósitos de Deus, ele acrescenta coisas que às vezes a gente nem pede, que a gente quer no nosso fundo, só que às vezes a gente não pede porque acha que vai ser impossível, porque ele já sabia que Sara era estéril. Então ele só sabe aquele sonho que muita gente quer ter, os filhos, né? Tem muita gente que sonha com isso. Então aquele sonho dentro do coração dele, ele tinha aquilo dali, Deus sabia, só que Deus usou o sonho dele para alcançar a vida de outras pessoas. Esse é o nível mais alto, é o nível do propósito de Deus. Sempre vai ser, quando o seu sonho, o seu objetivo, aquilo que você quer para a sua vida for usado por Deus, vai ser para alcançar sempre outras gerações, sempre a vida de outras pessoas. Até hoje se fala da vida de Abraão, porque ele foi um grande instrumento nas mãos de Deus, sabe? Então, quando você se permite deixar o seu sonho nas mãos de Deus, ele vai fazer muito mais daquilo que você pede, daquilo que você
sonho. Então, no coração de Abraão, provavelmente ele queria só ter um filho, ele não queria, sabe, uma nação imensa. Ele só queria ter um filho ali para poder... porque naquela época ter um filho significava muita coisa, né? Significava algo assim muito forte. Tanto é que quando Ana, que é a mãe de Samuel, quando ela não podia ter filho, ela chorava demais, ela clamava muito a Deus, ela se sentia assim um nada, desprezada, porque ela não tinha filhos. Então naquela época as mulheres que não tinham filhos eram consideradas assim mulheres desprezadas, mulheres assim que não eram dignas de alguma coisa, ou então que estavam sendo castigadas por alguma coisa. Então, provavelmente, aquilo que Abraão queria, o sonho dele era somente ter um filho. Só que Deus utilizou aquele sonho para fazer coisas muito mais daquilo que ele pediu. Ou seja, ele alcançou a vida de muita gente, de grandes transformações. Eu fico até arrepiada só de falar isso. Ele simplesmente foi usado como um instrumento nas mãos de Deus para alcançar outras gerações. E Deus deu não só um filho para ele, mas deu riqueza, deu prosperidade, deu abundância, deu uma família enorme, deu várias coisas, servos, muitas coisas, sabe? E coisas que foram sendo acrescentadas na vida dele, que foram muito mais daquilo que ele pediu ou aquilo que ele pensou, mas porque ele se permitiu andar na vontade de Deus, se permitiu andar segundo a vontade de Deus, se permitiu andar segundo os propósitos que Deus tinha para a vida dele, com um sinal de obediência. Tudo começou com uma obediência. Quando ele disse, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, que vai para um lugar onde eu te mostrarei. E o que Abraão fez? Ele não sabia para onde ele ia, mas ele pegou, arrumou todas as suas coisas e seguiu em frente. Então, nesse momento de obediência, Deus ele não vai te dar as coisas assim, tudo de repente, tudo de uma vez, sem ele testar o seu coração antes, sem ele testar se você tá preparado para receber aquilo. Talvez, se ele continuasse lá onde ele estava, ele não ia ter filhos, ele não ia ser pai da fé, ele não ia ter absolutamente nada, nem todas as riquezas que ele conquistou. Lá nessa cidade que ele morava, em Ur, era uma cidade muito rica da Mesopotâmia, mas era uma cidade muito idólatra, né? As pessoas adoravam muito outros deuses. Então não tinha como o poder de Deus se manifestar naquele lugar. Até porque se ele fosse uma pessoa de destaque, todo mundo ia agregar a riqueza dele, os bens dele, as coisas que ele tinha, àqueles deuses que estavam lá, e não ao Deus Todo-Poderoso, né? Então, a partir do momento que ele sai daquela terra, ele sai daquele lugar, ele começa a ter um relacionamento ali com Deus de proximidade, um relacionamento onde ele pensa e pede coisas para Deus, onde Deus vai acrescentando muito mais daquilo que ele pediu, muito mais daquilo que ele pensou. Então, que você venha aprender a ocupar a sua mente, a ocupar os seus pensamentos com coisas que vão gerar valor na sua vida, que vão gerar valor na vida de outras pessoas, que vai fazer você crescer, que vai fazer você frutificar, né? E à medida que você vai crescendo, outras pessoas vão crescendo também. Outras pessoas vão sendo abençoadas, outras pessoas vão sendo alcançadas. E isso é maravilhoso, e isso é coisa grandioso, né? Eu fico muito feliz. Ontem eu recebi algumas mensagens, algumas pessoas falando a respeito da live que eu tinha feito, né, que foi uma bomba que eu soltei a respeito de não querer agradar todo mundo, porque é um problema muito sério que todo mundo fica querendo agradar as pessoas e não tem coragem de dizer não, e não tem coragem de fazer o que precisa ser feito, e não tem coragem, assim, sabe, de recusar um pedido, mesmo que aquilo machuque ela, mesmo que ela não tenha vontade, mesmo que ela não tenha interesse, mas ela não consegue, né? Então, quando a gente se permite ser usado por Deus para falar sobre a palavra dele e alcançar outras pessoas, então uma grande obra ele está fazendo. Tenho certeza que todas as pessoas que assistiram essa aula, elas conseguiram ter ali pelo menos um pouco daquilo que Deus está preparando para a vida dela. Então, se ela escolher cumprir com a tarefa, né? Se ela escolher tomar uma decisão e pegar aquilo para a vida dela, com certeza Deus vai agir, Deus vai abençoar a vida dela. Então, eu tenho buscado ser esse instrumento nas mãos de Deus, não pela minha vida, mas pela sua vida, pela vida de todas as outras pessoas que vão estar assistindo essas aulas que eu estou dando. Coisas que eu tenho aprendido no meu dia a dia, que eu tenho aplicado, que eu tenho praticado, e que Deus ele tem frutificado, que ele tem abençoado. E tudo é para a honra dele, para a glória dele, para o poder
maior de tudo que ele tem para fazer. Então eu fiquei muito feliz, muito grata, né, por essas mensagens que eu recebi. E dizer assim que é tudo por Deus, é tudo para Deus. Então, quando você ocupa os seus pensamentos com coisas que vão levar outras pessoas, tanto você quanto outras pessoas, a um próximo nível, Deus ele vai poder fazer muito mais daquilo que você pensa e daquilo que você pede. Esse é o segredo, esse é o código, né? Que eu fui aprendendo, que eu aprendi ontem na leitura que eu fiz no livro A Quarta Dimensão. Super indico a quem você quiser buscar. Eu tenho ele em PDF, se você quiser, pode me mandar uma mensagem que eu te mando ele. E sabe, é umas coisas assim que antes eu não tinha tentado essas coisas, sabe? Quando você vive uma vida normal, de ler a Bíblia todo dia, mas só que não mergulhar naquilo dali, não entender os códigos. Quantas vezes eu já não li essa passagem, já estava até marcada aqui, já li várias e várias vezes, mas não tinha entendido essa essência, sabe? De que Deus ele pode fazer muito mais daquilo que eu estou pedindo, daquilo que eu estou pensando. Mas o que eu estou pedindo? O que eu estou pensando? Se ele pode fazer mais, então ele vai aplicar sempre para algo voltado para o propósito dele, para aquilo que ele tem preparado para a nossa vida, para aquilo que ele tem preparado para aqueles que o buscam, né, para aqueles que o amam. Porque quando fala assim, lá em Romanos, né, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. A gente só fala no começo, né, mas ontem eu estava ouvindo ele até o final. E eu fiquei pensando, realmente, segundo que amam a Deus e segundo que agem de acordo com o seu propósito, com o propósito de Deus. Ele tem um propósito na vida de todos nós, seja para fazer uma coisa passageira ou uma coisa grandiosa mesmo, mas sempre vai ser um propósito, e esse propósito vai ser relacionado não à nossa vida, mas à vida de outras pessoas, para alcançar outras pessoas. Porque o que Deus mais quer é que todos nós possamos viver com Ele na eternidade. Nossa, ele nos fez a imagem e semelhança. Imagem e semelhança dele. E ele nos amou tanto, nos ama, né? Ele nos ama tanto que ele tinha só um filho e ele mandou esse filho para nos salvar. Ele mandou esse filho para nos resgatar do império das trevas. Ele nos tirou dali, literalmente, nos tirou daquele império das trevas, da sentença de morte que Adão ele acabou decretando sobre todas as gerações, né? E tudo que ele quer é que um dia a gente possa viver com ele na eternidade. E ele quer que muitas pessoas possam ser alcançadas. Mas como elas vão ser alcançadas se não há ninguém que leve a palavra? Como que elas vão ser alcançadas se não há ninguém que fale isso, que transborde a sabedoria, o conhecimento e a palavra de Deus na vida dessas outras pessoas? Não tem como, né? A gente fica muito ocupado com as quatro paredes da igreja. Muito tempo eu fiquei assim, sabe, preocupada somente com a minha vida, somente com aquilo que eu vou conseguir, somente com aquilo que eu vou fazer. Só que isso tem mudado na minha cabeça e eu tenho buscado assim ao máximo, alcançar o máximo de pessoas possíveis. O fato de eu estar aqui agora pela manhã é que outras pessoas também vão ouvir esse vídeo, vão ouvir assistir esse vídeo aqui e com certeza vão ser tocada. Não sei quando, não sei se vai ser agora, mais tarde, amanhã ou depois, em algum momento, mas eu sei que o Espírito de Deus ele vai falar e essa pessoa ela vai se conectar mais com Deus. E esse é o objetivo. Tá chegando o tempo, a gente já fala muito sobre isso, muitas pessoas falam, você já deve ter ouvido falar, muitos pastores, olha, essa é a geração da salvação, do fim do mundo, essa é a geração. E você deve ter ouvido muito falar sobre isso e eu acredito nisso, eu acredito que essa seja a geração. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa ir atrás do nosso galardão, não para ter o galardão, mas sim para que outras pessoas possam saber e conhecer a Deus. Então ele fala assim, não é quando todo mundo aceitar Jesus que ele vai voltar, é quando todo mundo conhecer a palavra de Deus, ou seja, conhecer que Jesus, ele é o Filho de Deus, que ele morreu para nos salvar e que nós temos uma escolha, ou nós aceitamos ele e vivemos para ele, ou a gente pode simplesmente escolher não fazer nada e no final ir para o inferno. É uma escolha bem simples. As pessoas, acho muito engraçado como tem muita gente assim que fala muito de Deus assim, só que não vive uma vida com ele. Aí bota assim nos status assim, louvado seja Deus, Senhor, muito obrigado, não sei o quê. Não é errado você fazer isso, só é estranho você
tentar adorar dois senhores, porque não tem como. A partir do momento em que você não adora a Deus, que você não serve a Deus, automaticamente você já está servindo outro Deus, que é justamente Satanás. Então não tem um meio termo, não há um meio termo. Ou você adora a Deus, ou você não adora. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Ou você anda na luz, ou você anda nas trevas. Não tem esse meio termo. E muita gente acha que tem. Acha que pode viver assim no pecado, acha que pode continuar fazendo isso e ir para a igreja de vez em quando, e orar de vez em quando, e postar várias mensagens de agradecimento a Deus e tudo mais. Só que não tem como. Ou você é ou você não é. Você faz ou você não faz. Não tem como. Então, que nesse dia de hoje, os seus pensamentos que venham ser ocupados, seja pensamentos de luz, pensamentos de positividade, pensamentos de coisas grandes, para que Deus venha fazer infinitamente mais daquilo que você está pensando. Que o seu pedido, aquelas coisas que você está pedindo para Deus, seja não só para você, mas para alcançar outras pessoas. Seja as pessoas da sua família, da sua casa, seja as pessoas do seu trabalho, do seu negócio, mas sempre voltado para outras pessoas, porque à medida que a sua vida seja para outras pessoas, para edificar a vida de outras pessoas, Deus ele vai abençoando e acrescentando na sua vida também. E daquelas outras pessoas, né? Como eu sempre falo, não é sobre nós, é sempre sobre as outras pessoas, né? Não é sobre tudo isso daqui, é sempre sobre Deus, é tudo por Ele, para Ele e para Ele. Ele é o verbo, né? Ele é tudo aquilo que a gente precisa. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus, louvado e exaltado seja o teu nome. Nós te damos graças, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por toda a tua bondade, tua misericórdia. Meu Deus, que o Senhor venha nos ajudar, meu Pai, a converter os nossos pensamentos para aquelas coisas, meu Deus, que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Que nós possamos viver segundo o teu propósito, que nós possamos viver de acordo com a tua vontade e que aquilo que nós pedimos ou pensarmos, meu Deus, seja de acordo com o teu querer, para que o Senhor venha fazer infinitamente mais. Nós te entregamos o nosso dia, meu Deus, e que ele seja maravilhoso, que ele seja grandioso, que nós venhamos nos conectar com outras pessoas, que nós venhamos, meu Deus, ter a abundância, a prosperidade, meu Deus, alcançando não só a nós, mas a vida de muitas outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que você tenha um dia excepcional, que você possa pensar e refletir sobre isso. O que tem ocupado seus pensamentos? Buscar ocupar ele com o máximo de coisas que agreguem valor, que te façam crescer e para que Deus ele venha ter material para multiplicar aquilo dali, para fazer infinitamente mais. Se você sabe o tamanho do infinito, não existe, não tem como medir. É assim que ele fala, infinitamente mais, daquilo que você pede, daquilo que você pensa. Então, que seus pensamentos, que aquilo que você pede, seja ocupado por coisas grandiosas, por coisas que ele quer agir na sua vida, tá certo? Um beijo e até amanhã às 6h27.